Pro nosso Deus é nada. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Olha, pessoal. Hoje é dia de confundir o inimigo. Vamos confundir o inimigo, gente. Oh, vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande dentro da pequena, vai fazer milagre, é crente aqui na terra. Esse problema parece grande, mas pra Deus é nada. Esse gigante aí, Espírito. Aí, pessoal, estamos chegando em casa. Deixa eu ver o horário pra vocês. Ó, 1h21, viu? Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Dê um sorriso pra ele, dê um sorriso, cante bem alto dizendo: vambora, gordinha! Cadê a princesa? Cadê a gordinha? Vambora, menina! Ai, sapeca! Cadê a minha sapeca? Cadê a minha bonita? Espírito Santo, olhe pra mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem olhar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe o que. Gente, ai, agora cheguei, né? A gente tá esperando, pessoal, essas folhas aqui secar, ó, que a gente vai pôr um foguinho, assim. Só que a gente tem que roçar mais em volta, né? Com cautela pra não espalhar o fogo pela mata, né? Misericórdia, pessoa, o tamanho da multa, sangue de Jesus tem poder. Quem ama Deus não pode destruir a natureza. Pessoal, gente, ó, esses morros sequinhos. Olha só, a última vez que puseram fogo nessas matas, eu vou contar uma história pra vocês. Minha mãe amanheceu quase chorando. Minha mãe era viu. O fogo pegou, queimou as bananeiras, tadinha, ela vendia banana. Queimou as bananeiras dela. Nossa, né? E queimou os canos da nossa caixa d'água. É, pessoal. Ó, Jesus na causa. Minha mãe ganhou muito dinheiro vendendo as bananas. Em pouco tempo eu fui na rua. Aí o senhorzinho gostava muito da gente. Gosta, né? Gostava muito de minha mãe. Aí o senhorzinho falou assim: nossa, Patrícia, cadê sua mãe? Eu falei: oxe, minha mãe morreu. Ele fez o quê? Eu falei: morreu. Ele pensou que era piada. Ai, Jesus. Aí eu falei assim: morreu, pai? Eu falei: morreu, ué. Aí ele chamou a esposa dele e falou assim: oh, você sabia que a dona Irani morreu? Ela: não, menina. Eu falei: morreu. Aí, depois de quase 2 anos, gente. Tá? Quase 2 anos. Imagina você morar numa cidade que é um ovo. Depois de quase 2 anos. Aí, eu falei: morreu, tadinha. Aí você morreu de quê, Patrícia? Eu falei: morreu de Covid. Mas eles são evangélicos. E evangélico a gente tem intimidade, né? Porque o crente ele tem intimidade com o crente. Porque o crente tem intimidade com Deus. E, né? Vem descendo para baixo a intimidade de Deus com os crentes. Aí, minha,
Aí eu já tô íntima já, gente, menina. Nem sei se é menino ou menino, ó. Aí, né, eu explicando pra eles, né, a situação, né, como é que tinha sido. Aí eu falei assim, nossa, meus pesos. Aí eu pensei, o médico fala que é de Covid, né? Mas a gente é de Deus, então a gente fala que quem levou foi Jesus. Que Deus é o dono da vida, né? Deus é o dono do nosso ser, é o dono da nossa alma. Então, eu creio, sabe, que a Covid assim, foi só um pretexto. Mas quem levou ela foi Jesus, né? Porque a gente já foi ex-tudo, sabe? É que às vezes você ouve essa frase assim de outras pessoas, talvez, né? Alguém já ouviu. E essa frase, assim, ela remete muito, né? Em algumas situações da nossa vida. Situações que alguém já passou semelhante a nós. Então eu aprendi que a gente já foi ex-tudo. A gente já foi ex-tudo, tudo que você pode imaginar, a gente já foi ex-tudo. Entendeu? A gente passa, né? Por lutas, a gente já foi ex, mas ex-tudo, literalmente. E aí a minha mãe, né? Eu creio assim, né? Que como a gente já foi ex-tudo, eu creio que a minha mãe e que Deus a levou. Por quê? Porque Deus a levou, porque eu creio que se passasse mais uns dias, a minha mãe poderia voltar para trás, para o passado, para as coisas do passado. Então, Deus sabia. E um dos primeiros sinais que Deus mandou foi, ela tinha uma coxa que a amiga dela viu para ela. Acho que eu já contei isso para alguém. E essa coxa, meu pai é testemunha, ele ouviu ela falando isso. Não é mentira, não é piada, não é caçoada. Aí ela falou assim, Patrícia. Falei, oi, mãe. E a gente tava mais unido no final. Eu também contei isso pra uma prima minha. Ela perguntou como é que estava o nosso relacionamento. Eu falei, a gente tá mais. Né? Jesus fez a obra, Jesus tá trabalhando nos corações. Aí ela falou assim, Patrícia, vem cá. Eu falei, tá, mãe, peraí. Ela falou, menina, dá essa coxa pra você. Aí você leva essa daqui também, que o Dudu deixou aqui. O Dudu é meu irmão, que o Dudu deixou aqui, ó. E essa coxa vai servir para suas crianças aí. Minhas crianças que ela fala é meus netos. Ela fala minhas crianças. Você leva para as crianças, né? Para eles deitar à noite e dormir, porque eles fazem xixi na cama. E essa coxa aí vai ajudar. Falei, tá bom, tava frio na época. Falei, tá bom. Mas só que ela amava tanto aquela coxa, gente. Ela gostava muito daquela coxa. Ela ficava olhando aquela coxa, ela gostava assim. Minha mãe era assim. Minha mãe tinha muitas amigas. E as amigas dela davam muitas coisas pra ela, sabe? E ela, né, com aquele amor, com aquela coxa, coelhinha assim meio triste. Hoje em dia que eu penso assim, ela com aquele olhinho triste, eu falei assim, tá bom. Eu falei, tá, mãe. Eu falei assim, mãe, você gosta tanto da sua coxa? Ah, não, pai. Eu falei assim, mãe, e essa coxa aí? Você vai ficar sem forro de cão? Aí ela falou assim, não, Patrícia, pode levar. Eu falei assim, então tá. Eu comprei uma da minha cunhada, que eu ainda tô pagando, mas você pega, né? E eu vou dar ela pra você então, porque você me deu a sua, né? Aí peguei, dei pra ela, forrou a caminha dela, com aquela cor, até depois que ela veio a óbito, né? Eu fui ali embaixo, eu não, tipo assim, ela não tá mais viva, mas eu não a tomei dela, a coxa. Aí eu fui, peguei, que eu tava com pouca roupa de cão. Aí eu peguei a coisa de volta. Quer dizer, já era um sinal, né? Aí depois, né? Passou uns dias. Aí ela veio, né, ficar doente e veio a falecer, mas a entrar em óbito. Mas não tô contando isso pra vocês com tristeza não, gente, tá? Não é com tristeza. Ó, entendeu? Mas é coisas que aconteceu na vida da gente, né? Talvez possam servir de inspirações, né, pra alguém, né? Porque, igual eu tô falando, quando a gente já foi ex alguma coisa e a gente tá na presença do Senhor, o que que acontece? O inimigo ele batalha contra nossas almas.
entendeu? Ele trabalha, né? Mas só que a gente é um povo eleito por Deus, escolhido pelo Senhor. Eu me lembro até uns dias antes que veio a serva de Deus, o servo de Deus, falou: Patrícia, sua mãe tá mancando uma perna. Você pega, ela tá com aquela muleta, você pega e põe a mão no joelho dela. Você é uma mulher de fé também. Eu falei: tá bom. Aí o pastor falou assim: você chega lá e você põe a mão no joelho dela e ora. Aí, né, eu fiquei sem graça, sabe? Assim, sem graça, né? Que a gente é meio tímido, até para as coisas de Deus, né? Mas a Bíblia diz que a gente não pode ser tímido. Aí eu fui, coloquei a mão no joelhinho dela e orei, pedi ao Senhor. Falei em pensamento, não falei para ela ouvir, não, sem graça. Aí tá. Aí, né? Então eu creio assim, sabe? Que Deus a levou, porque ela poderia voltar atrás, né? E ela era serva dele. Então, antes que ela voltasse atrás, eu já dei o testemunho falando sobre isso, sabe? Que Deus a levou para que ela não pudesse retornar para trás. Porque quando a gente retorna para trás, é pior, é muito pior. As coisas não vai bem, não adianta teimar com Deus. Não adianta. Então, é melhor a gente ficar quietinho, no cantinho da gente, sabe? Na nossa igrejinha, cultuando. E eu trazia os votos da igreja, né? Da nossa igreja, né? E eu trouxe o voto para ela, coloquei dentro do travesseiro dela. O dia que ela ficou doente, o radinho estava ligado na rádio da igreja. Passou uma semana, eu peguei o rádio embaixo da cama e estava na oração, estava me dando. Então, isso é coisa, né, que a gente fala. Mas Deus é bom. Um beijo para todos. Desculpa aí os erros, alguma coisa. É que hoje foi dia de, né, de falar um pouquinho, né? Mas tá bom. Deus tá no controle.